Como eu visualizo? Eu visualizo como um momento que combinamos, né, um problema de saída de uma pós-pandemia, justamente com uma troca de governo, né, existe um novo sistema de governo se implantando, existe também um grande problema de estagnação do crédito, justamente pela união de dois fatores muito importantes, que é o Brasil ele tem um sistema financeiro muito concentrado, onde 4 bancos detêm mais de 90% do investimento em infraestrutura e desenvolvimento de empresa, e também para combater os juros internacionais e também a inflação dentro do país, você precisa ter, obviamente, uma taxa de juros mais alta. Com isso, é a combinação perfeita para que o momento do país passe por esse sistema de um juros mais elevado. Mas devemos lembrar que os juros mais elevados não diz respeito apenas à taxa Selic, né? Ele é um conjunto de fatores que unificados geram hoje no Brasil um juros médios, segundo o Banco Central, em 29% ao ano. Dentro desse índice de 29% ao ano de juros médios, você pode entender que os juros para a pessoa jurídica, ele se baseia entre 15% a 25%, né? Os juros pessoa física é 15% a 25% ao ano, pessoa física na casa dos seus 6% ao mês, fora juros de cheque especial e cartão de crédito, que passam de 300% ao ano. Dentro de um sistema onde você tem poucos players para oferecer crédito, o momento de alta de juros no Brasil é algo bastante comum, porque mesmo com o juro com a Selic mais baixa, tivemos taxas de juros bem altas no crédito captado no que se refere ao custo total efetivo. Então, dentro desse contexto de um país com estagnação de crédito, um novo governo, alta de juros internacional e também uma alta concentração bancária, o que podemos ver é o resultado de uma pouca oferta de crédito, né? Um aumento expressivo das RJs, só esse ano tivemos mais de 40% de aumento de RJ nos primeiros 5 meses, e uma inadimplência recorde. Hoje temos mais de 6,5 milhões de empresas com negativação no nome e mais de 70 milhões de pessoas com negativação no nome. Então, com tudo isso e com poucas ofertas, o que se reflete é uma condição de juros mais elevada. E a pergunta sempre é: qual o caminho que se tem para uma melhoria desse âmbito, né, de juros altos? O caminho mais promissor é a diversificação de onde você toma o seu crédito. Seja você uma pessoa física ou jurídica, você vai precisar não só diversificar para captação em outras fontes, como, por exemplo, fintechs, que auxiliam de alguma maneira com crédito suplementar. Você pode buscar uma nova solução de crédito em cooperativas de crédito, que também ajuda um pouco no equilíbrio de captação, mas a grande solução, a solução mais promissora, principalmente para a pessoa jurídica, é o crédito internacional, que cada vez mais vem se desenvolvendo no Brasil. O cenário de juros internos alto, ele já é recorrente em nosso país, e a solução para esses juros altos é justamente uma diversificação de captação, pois num país onde a concentração bancária vem caindo, porque ela vem caindo gradativamente, mesmo assim se levará mais de 20 anos para que tenhamos um ambiente de competitividade e de oferta em crédito. Então não espere em curto ou médio prazo uma redução drástica dos juros real captado. É uma conjuntura que o Brasil passou, né, por uma concentração bancária muito alta. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 236 bancos no Brasil, contra nos Estados Unidos uma média de mais de 2.000 bancos, né? Então o que você vê é um sistema brasileiro extremamente concentrado, com poucas opções e, obviamente, um sistema que se configura como um oligopólio, onde poucos detêm a maior parte do crédito no Brasil.
podemos dizer que dos 5 maiores bancos, 77%, em torno de 76%, hoje está concentrado em apenas 5 bancos no Brasil. Por mais que o sistema financeiro mudou o sistema de medição de concentração bancária, colocando 4 bancos, da mesma forma a concentração chega a 60%, ou seja, de distribuição de crédito em nome de apenas 4 instituições financeiras, sendo 2 públicas e 2 privadas. Acredito que a conscientização do empresário brasileiro e da pessoa física dessa situação com certeza levará a uma flexibilização através de uma outra busca de outras soluções de crédito. Não podemos continuar captando da mesma maneira e nem de maneira tão diversificada como acontece hoje no Brasil, ao ponto que uma empresa possui entre 20 a 50 financiamentos diferentes em instituições, no mínimo de 5 a 15 instituições, para que no fim, quando ela soma toda essa captação, você tem no máximo 30% do faturamento da empresa em crédito. Então, além da alta de juros, que é significativa, você ainda tem pouco dinheiro disponível. Eu sempre digo que com 30% do faturamento em crédito, que é o limite que hoje os bancos emprestam, mesmo de maneira distribuída, nenhuma empresa tem condição de se desenvolver adequadamente. Eu sempre digo que nenhum ser humano, nada, com 30% do alimento ou 30% da energia, não faz um bom resultado. Da mesma maneira que 30% do crédito não transforma o ambiente de uma empresa numa empresa produtiva, líquida e que tem possibilidade de investimento. Isso se refere muito no dia a dia ao próprio índice de liquidez das empresas. Hoje a maioria esmagadora das empresas possui um lucro líquido de 1 a 4%, deixando grande parte do seu ganho em operações financeiras ao longo do ano. Então, quem produz fica com a menor parte e quem apenas empresta leva a maior parte. Tanto é que o rendimento dos bancos anuais é na casa sempre de 2 dígitos, de 15% a 20% ao ano, enquanto o empresário fica entre 1 a 5% ao ano. Existe sim saída para o empresário brasileiro ter acesso ao crédito. Infelizmente, essa saída não está dentro do Brasil, ela está no exterior. O Brasil possui uma lei chamada 4131, que é uma lei que este ano faz 61 anos, é uma lei que permite o ingresso de capital estrangeiro no Brasil, permite que empresas brasileiras de qualquer tamanho busquem crédito no mundo, né? E dentro desse procedimento de buscar crédito, o normal e o certo é que as empresas brasileiras, tanto o produtor rural, que geralmente trabalha na pessoa física, como empresas que trabalham no CNPJ, possam constituir uma estrutura internacional e trazer crédito para o Brasil via a Lei 4131. E como isso é possível se materializar? Já existe no Brasil todo um conhecimento sobre o crédito internacional disponíveis em websites e canais do YouTube que ensinam o empresário a modalidade de operação chamada Hard Lender. A operação Hard Lender é uma operação que permite que o empresário brasileiro, mesmo com restrição cadastral, mesmo sem capacidade de pagamento, mesmo que não tenha uma garantia própria ou que tenha garantia de terceiros, possa acessar uma primeira operação de crédito. Com isso, ele constitui uma estrutura jurídica de crédito internacional que tomará os primeiros milhões de dólares, no caso da Hard Lending, de 3 milhões de dólares, e a partir dessa primeira tomada de crédito, o cliente consegue alcançar outras formas de se financiar no mercado internacional. A internacionalização hoje é o caminho recomendado para empresas que faturem entre 24 milhões de reais a 3 bilhões de reais por ano e que busquem créditos acima de 30% do seu faturamento, exatamente o que não está disponível aqui no Brasil. Mesmo empresas em reestruturação, mesmo empresas em RJ ou até mesmo pessoas com restrições cadastrais podem se internacionalizar e ter uma nova oportunidade de ter crédito. Para isso,
O empresário, tanto na sua pessoa física como na jurídica, precisa aprender um pouco e desmistificar o crédito internacional e usar ele como um aliado para essa importante operação de financiamento. Eu sempre digo que o Brasil é o melhor país do mundo para se investir. Não existe hoje um país que tenha tantas condições favoráveis para investimento. Inclusive a própria OCDE diz isso, que o Brasil é um dos principais destinos de investimento internacional. Só que, infelizmente, é um país que figura como um dos piores do mundo para se tomar crédito, com juros altos, burocracia e muita restrição por conta do sistema financeiro constituído. Então, a solução que eu deixo, como dica do dia para todos os empresários é que não mudem o país onde investam, continuem investindo no Brasil, porque é um excelente país para isso, em todas as cadeias produtivas, mas mude o local onde você busca dinheiro, porque infelizmente o sistema financeiro brasileiro não tem o processo adequado de financiamento. E internacionalmente você terá dezenas de tipos de operações e dezenas de financiadores em mais de 10 países que poderão te dar o crédito que você sempre precisou e nunca teve no Brasil. A internacionalização, com certeza, tornará todas as empresas que aderirem a ela empresas livres, ou seja, livres de um sistema limitado, e líquidas, ou seja, o empresário terá previsibilidade de ter crédito, previsibilidade de investir e previsibilidade operacional. Porque hoje, para tudo que uma empresa for fazer, ela precisa de crédito. Seja para comprar, seja para vender, para contratar, para investir em modernização de frota, expansão. Qualquer caminho que você tome hoje, o crédito é fundamental. Eu costumo dizer que o crédito é tão fundamental a uma empresa como o alimento é para um ser humano. Então, de posse disso, a solução da internacionalização é hoje a ferramenta mais adequada para que o empresário brasileiro possa adentrar um novo mundo de crédito e assim ter uma nova chance de se reinventar e viver com maior liquidez. A importância da internacionalização das empresas, ela é muito ampla, Ela é praticamente uma mudança de chave, uma virada de chave. A internacionalização, ela existe por vários caminhos. Um deles é quando você vai comprar, como uma importadora, outra quando você vai vender, como uma exportadora, ou quando você vai investir no exterior, como uma investidora nacional faz, ou quando você vai adquirir bens, mas a principal internacionalização é a para fins de crédito. E a importância dela está em muitas partes de uma empresa. O primeiro fator que determina, a importância da internacionalização é o acesso a crédito. Hoje no Brasil, você tem acesso até 30% do faturamento em crédito. Com a internacionalização, você tem de 50% a 250%. Então muda completamente. O segundo cenário é que você hoje, quando no Brasil faz investimento, você tira ou da sua estrutura jurídica ou da sua estrutura física para o investimento. Com a internacionalização, você faz isso de forma profissional, sendo uma empresa investidora internacional qualificada. Então, com isso, você ganha um gap fantástico de utilizar a Lei 4131, fora a blindagem automática por não estar sujeito às leis brasileiras como investidor internacional. A terceira vantagem que se tem é que hoje todos os clientes que possuem restrição cadastral podem ter uma nova vida através de uma estrutura internacional. Então, quando você se configura num crédito internacional, você ganha uma nova vida zerada, sem restrição, e muitas vezes pode vir ao Brasil e pagar todas as dívidas que deixou aqui por falta de opção de crédito no Brasil. A quarta vantagem de se internacionalizar é criar automaticamente uma blindagem patrimonial. Sabemos que a lei no Brasil ela é uma lei confusa, cheia de chicanas, e aí quando você investe aqui como investidor internacional, você ganha uma blindagem caso ocorra algum problema tanto no seu investimento como no desenvolvimento dele, você como investidor internacional estará blindado e seguro.
E a última que eu digo é que a internacionalização é tão fundamental porque ela te leva para um mundo mais corporativo, um mundo que abrange não só os Estados Unidos, mas como 10 países globais, onde você poderá tomar crédito e, principalmente, executar operações de crédito de maneira sucessiva, alimentando seus investimentos. Para que você ingresse numa operação internacional, muitas garantias são aceitas no composto da estrutura internacional. Mas a primeira e principal são imóveis. E esses imóveis, eles podem ser próprio, de terceiro, urbano, rural, industrial, e tendo todo tipo de configuração diferente do Rio Grande do Sul ao Acre. Então, com isso, você tem uma maior flexibilidade para poder utilizar imóveis na tomada de capital. Lembrando que numa operação hard lender, a operação de crédito vai de 3 a 50 milhões de dólares, então os imóveis precisam cobrir essas tomadas de crédito. Uma grande vantagem é que, uma vez que você faça uma tomada com imóvel, você poderá buscar novos créditos uma semana depois de captar o primeiro dinheiro e acessar linhas de crédito com garantia bancária, títulos de dívida, nota promissória corporativa, contratos take or pay e uma infinidade de outras garantias que são possíveis o cliente utilizar quando ele se internacionaliza. Então, nós brasileiros temos todas as garantias que o mundo aceita, começando pelos próprios imóveis, que muitas vezes os bancos brasileiros não aceitam, mas os bancos internacionais aceitam com muita tranquilidade, principalmente a operação hard lender. E o bom é que, uma vez que você capte esse dinheiro, você já se estrutura como investidor internacional qualificado. E a partir dessa primeira operação com imóvel, você consegue entrar num mundo de outras operações, hoje não disponíveis no Brasil, mas que com você, com facilidade, consegue estruturar. Por isso que, no cenário internacional, a flexibilidade de garantias ela é muito grande, podendo ser imóveis próprio de terceiro, pedras preciosas, contratos take or pay, ações, títulos de dívida e principalmente nota promissória corporativa. Então, com tudo isso à sua disposição, com certeza não será difícil você constituir uma garantia, mesmo para um processo Greenfield, por exemplo. Hoje a maioria dos clientes buscam garantias e crédito para projetos Greenfields. Dessa maneira você tem uma forma adequada de acessar o primeiro crédito com o imóvel e depois reperfilar essa dívida com o próprio empreendimento ou com garantias mais estruturadas para esse fim. Eu acredito que num médio e curto prazo o Brasil não terá baixa de juros. Se nós entendermos que a Selic irá reduzir, e ela irá reduzir, como já sinalizou o Banco Central, que a partir de agosto ela deve começar a reduzir gradativamente, porém ela tem que reduzir num ritmo que proteja o Brasil dos juros altos também lá fora, onde o Brasil ele compete por investimento. Então, por mais que a Selic desça gradualmente, os juros captados no mercado não irão reduzir. Infelizmente, a situação do Brasil não está só atrelada à Selic ou a uma eventual inadimplência. Ela também está ligada a um oligopólio. E quando nós falamos de um oligopólio, nós não podemos prever que uma queda dos juros será algo factível. Os juros, historicamente, no Brasil, ele sempre foi alto, sempre. Sempre os juros captados, ele teve sempre muito acima da inflação, muito acima da Selic, Basta ver que a nossa taxa da Selic hoje em 13,75 e os juros que o Banco Central
percebe no mercado efetivo é 29%, bem mais alto que a taxa Selic. Então, eu acredito que o ecossistema de juros brasileiros, se falar de Selic, com certeza ela irá cair gradualmente, até para manter os níveis de inflação 2023, 2024. Só que os juros captados pelo empresário não irá reduzir. E, infelizmente, o motivo não é a Selic. O motivo é a concentração bancária, que muitas matérias falam sobre isso, inclusive o próprio Banco Central fala sobre isso, que a falta de disponibilidade de crédito e a alta dos juros, em grande parte, é devido à concentração bancária. Então eu vejo que o Brasil, nem no curto, nem no médio e nem no longo prazo, terá um juros mais baixo. Talvez no super longo prazo ele tenha, quando a concentração bancária reduzir e quando tiver mais ofertas de capital ou que as empresas descubram o poder da internacionalização. Aí eu acredito que os juros no Brasil irá cair e termos juros atrelados à oferta de capital condizentes com a necessidade de crédito hoje no Brasil. Existe um déficit enorme de crédito no Brasil, aos quais os bancos brasileiros não conseguem suprir, por uma parte por falta de caixa e outra parte pelo próprio sistema como se rearranjou. Então, eu não vejo uma facilidade para o empresário brasileiro no curto, médio e até digo no longo prazo. Muito provavelmente no super longo prazo, eu acredito que ele tem alguma facilidade com a queda dos juros reais. Nisso eu gostaria de fazer considerações aqui para o fim da dica do dia né? Eu acredito que a grande dica do dia é justamente o empresário brasileiro estar sempre em evolução, buscando cada vez mais conhecimento para entender a sua situação de crédito no Brasil e a situação de crédito no mundo. Nós somos um país de dimensões continentais, um país que alimenta pelo agronegócio 1 bilhão de pessoas, ou seja, 1/8 da população mundial. Temos hoje uma força de trabalho em termos de empresários muito grandes, mas um sistema financeiro que não é adequado à nossa realidade. Então, para isso, eu deixo como dica do dia que estudem, conheçam o processo de internacionalização, se vejam como um investidor internacional e não só como um empresário, como a grande maioria esmagadora só se vê como empresário. Se vejam que a Lei 4131 permite que você seja um investidor internacional e permite que você capte milhões de dólares lá fora e traga ao Brasil. Conheça esse mecanismo, use esse mecanismo e aí com certeza o Brasil terá uma nova geração de empresários mais livres e líquidos, com capacidade de investimento e com retorno de lucro líquido significativo. É isso que eu deixo como dica do dia. Muito obrigado.